Quero agradecer a presença de todos os veículos de imprensa que aqui estão. Agradecer a todos os deputados, muitos, claro, que não puderam vir porque têm outras agendas, mas nós estamos aqui falando em nome da liderança da oposição e da liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. O Estadão, veículo renomado de imprensa, já pelo terceiro dia consecutivo, denunciou e tem denunciado a existência de uma milícia digital do PT que, ao que tudo nos indica, a deputada Bia, líder da minoria, acaba de chegar também, ao que tudo nos indica, pelo que a própria imprensa tem divulgado, o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta. Essa estrutura conta com financiamento público, essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem dois objetivos: atacar e descredibilizar não só a oposição, mas qualquer cidadão que faz críticas à atuação do governo e também, segundo a matéria do próprio Estadão, o segundo objetivo dessa estrutura é atacar a todos vocês, profissionais da imprensa. Então, eu quero relembrar aqui alguns fatos. Durante a campanha presidencial passada, o deputado Janones, segundo a própria imprensa, assume em seu livro que se utilizava de influenciadores para propagação de mentiras. É importante que a gente faça essa premissa, porque essa estrutura criada na campanha presidencial, ela ainda existe e tem sido utilizada pela Secretaria de Comunicação, criada pelo ministro Paulo Pimenta, para esses objetivos que eu comentei com vocês. Mais do que isso, a própria imprensa noticiou que existiu uma campanha, aliás, uma agência que foi oculta da prestação de contas do Lula na campanha presidencial. Essa agência é a Polo Marketing Digital. E vocês logo vão entender o motivo pelo qual eu cito essa matéria. A Polo Marketing Digital, ela está dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores, com um contrato mensal, e é quem coordena os grupos de WhatsApp do Partido dos Trabalhadores que são utilizados para divulgação de fake news. E quero lembrar o terceiro fato, que nós da oposição, há alguns meses atrás, já denunciamos que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto estava sendo utilizada e aparelhada para perseguição de deputados da oposição. Nós denunciamos e vocês, profissionais da imprensa, repercutiram. Agora, como que se dá essa estrutura? Dentro da Secretaria de Comunicação foi criada a Secretaria de Políticas Digitais. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, que é uma estrutura dentro da Secretaria de Comunicação, nós temos o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão. Eu acho que nem George Orwell imaginava que seria possível isso, né? Um Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e também um Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática. Essa estrutura tem sido utilizada para monitorar as redes sociais de qualquer cidadão do nosso país, em especial aqueles que fazem críticas à atuação do governo. Nós tivemos também a denúncia feita pelo ex-parlamentar Jean Willis, de que o senhor Paulo Pimenta aparelhou a Secretaria de Comunicação para perseguição dele próprio. Ex-deputado Jean Willis, da esquerda, denunciando o próprio ministro Paulo Pimenta. Nós temos também aqui uma ex-colaboradora da própria esquerda, a senhora Michele Prado, que denuncia a existência de um gabinete do ódio, segundo ela, encabeçado pela primeira-dama, a senhora Janja. E nós temos agora também o financiamento público. De que maneira se dá o financiamento dessa estrutura que foi criada, deputada Bia, para, repito, perseguição da oposição, perseguição de cidadãos críticos ao governo e ataques à imprensa. E repito aqui, porque isso foi dito pelo próprio Estadão. Nós temos a matéria que foi fortemente veiculada pela imprensa, de que aquela mega licitação feita pela Secretaria de Comunicação, quem ganhou foram as agências amigas do PT. E dentro desse edital da mega licitação, nós temos aqui, e eu posso disponibilizar isso para cada um de vocês, todos os tópicos que estão incluídos dentro dessa licitação. Dentre eles, ferramentas de software para análise e uso de inteligência artificial de mais de 20 milhões de menções ao governo. Nós temos expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação do governo. E hoje nós temos também a matéria do Estadão, que narra
os grupos de WhatsApp que são utilizados desde a campanha para a divulgação dessas mensagens falaciosas de ataques à imprensa e aos parlamentares da oposição. Nós temos aqui também a utilização de influenciadores. O Estadão, na data de ontem, narrou que o senhor Tiago dos Reis, um dos principais influenciadores da esquerda, ele tem uma visualização, talvez seja maior de que qualquer canal hoje, uma das maiores visualizações, tem tido lucros mensais de mais de R$500 mil, e isso, ao que tudo nos mostra, é fruto das reuniões diárias que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto tem feito com agências de publicidade, aquela agência Polo, que foi oculta da prestação de contas do PT, e essas reuniões diárias acontecem justamente para tentar manipular o debate público, perseguir a oposição e atacar a imprensa. Portanto, nós temos poupudas verbas públicas dentro dessa mega licitação, e as ferramentas que são utilizadas para monitoramento das redes, só essas ferramentas, a utilização de software para inteligência artificial, somam R$71 milhões para monitorar o que estão sendo colocados nas redes sociais e tentar manipular a opinião pública. Então, nós temos aqui um organograma de como se dá essa milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui o senhor Paulo Pimenta, que foi quem criou essa estrutura e é o que tudo nos indica, é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui 3 braços, o Partido dos Trabalhadores, os influenciadores, dentre eles o senhor Tiago dos Reis e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Dentro da estrutura do PT, repito que tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que saiu publicado no Estadão nos últimos 3 dias e aquilo que a própria imprensa tem divulgado nos últimos meses. Então, debaixo da estrutura do Partido dos Trabalhadores, nós temos Paulo Okamoto, do Instituto Lula, nós temos a Clarice Charhel, dona da Polo Marketing, que é aquela agência que foi oculta da prestação de contas da campanha presidencial, e nós temos o Juan Pessoa, que hoje está como superintendente-presidente da EBC. Segundo o que narra o Estadão, Clarice, da agência Polo, e Juan Pessoa, da EBC, são as 2 pessoas que coordenam esses grupos de WhatsApp que são utilizados para a divulgação de mensagens falsas, para a divulgação de ataques à imprensa e ataques aos cidadãos que criticam o governo. Juan Pessoa, repito, que está nomeado como presidente da EBC. Paulo Okamoto, do Instituto Lula, e Clarice, que é a proprietária da Polo, que tem um contrato mensal com o Partido dos Trabalhadores, que realizam reuniões diárias com esses influenciadores na tentativa de manipular a opinião pública. Nós temos a própria participação dos influenciadores, não é novidade alguma que a própria primeira-dama tem se reunido com influenciadores desde o início do governo, e o próprio Estadão narra a participação especial do Tiago dos Reis, que tem lucrado mais de R$500 mil com as fake news por ele divulgadas. E aqui, a título de exemplo, eu trago algumas das notícias que ele divulga no seu canal, né? Amando de Bolsonaro, Pablo Marçal manda matar Lula, IPF vai para cima de terroristas. Fake news. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Fake news. Isso está no canal do influenciador da esquerda, Tiago dos Reis. Michele exposta. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Está no canal do senhor Tiago dos Reis, influenciador que, segundo o Estadão, tem auferido lucro de mais de R$500 mil por mês com a divulgação dessas mensagens. E um último exemplo em relação a ele, ao senhor Tiago dos Reis, acabou para ele. Anunciada a morte de Bolsonaro. Situação piorou muito e não tem mais volta. Isso está no canal do senhor Tiago dos Reis. Então, voltando ao mapa da milícia digital, que tudo nos mostra que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital do Partido dos Trabalhadores, nós temos, além dos influenciadores que participam do exército do WhatsApp, nós temos a própria Secretaria de Comunicação, através da mega licitação, em que, como já mostrei para vocês, agências amigas do PT, de modo muito suspeito, ganharam essa mega licitação, a maior licitação digital da história recente do nosso país, que tem como um dos objetivos o monitoramento das opiniões do cidadão brasileiro. E dentro da Secretaria de Comunicação, essa estrutura que eu já comentei com vocês, que nem George Orwell poderia imaginar a criação de um departamento de direitos na rede e educação midiática e um segundo departamento de promoção da liberdade de expressão. Então nós temos uma estrutura montada, uma verdadeira milícia digital, cujo objetivo é ataque à democracia, através do ataque a veículos de imprensa. Aliás, o Estadão, que noticiou isso, tem sido vítima de ataques orquestrados da esquerda desde o início do governo Lula. E o segundo objetivo de atacar não só parlamentares da oposição, mas atacar o cidadão comum que tem feito críticas ao governo. E nós temos aqui uma série de mensagens trocadas
dentro desses grupos de WhatsApp, como, por exemplo, esse aqui. Grupos de WhatsApp que são organizados e coordenados pela Clarice, que dentro daquela estrutura organizacional é quem tem um contrato mensal com o PT e organiza essas reuniões diárias, né, junto com o Juan Pessoa, que é da EBC. Então aqui, em um desses grupos de WhatsApp, a dona Clarice recomendando, né, que todos da esquerda devem seguir alguns canais, dentre eles o Plantão Brasil, que é o canal do senhor Thiago dos Reis. Justamente esse influenciador, que eu mostrei agora para vocês, as fake news que ele divulga e que tem lucrado mais de 500 mil reais por mês, segundo o próprio Estadão. Aqui nós temos a reunião organizada pelo Partido dos Trabalhadores com comunicadores, agências de publicidade, e que também foi notificado, senador Rogério Marinho que está aqui, e que também foi divulgado pelo próprio Estadão, né, como uma das reuniões para organizar todos esses ataques virtuais que eles têm promovido. E aqui, por fim, nós temos, rapidamente, um exemplo dos grupos de WhatsApp, todos eles que são coordenados por essa estrutura pública, financiada com dinheiro público, numa mistura do público com o privado, porque nós temos o Partido dos Trabalhadores, com contratos de agência de publicidade, com funcionários públicos como o da EBC, que coordenam esses grupos de WhatsApp, que se utilizam de influenciadores para divulgação de fake news e que se utilizam desses grupos de WhatsApp para dar capilaridade à divulgação dessas mensagens falaciosas, mentirosas, de ataque à imprensa, ataque à oposição, ataque, portanto, à democracia, e a própria estrutura da Secretaria de Comunicação, que, através da mega licitação, fez com que as agências amigas do PT ganhassem a licitação e que também criou ali dentro, Paulo Pimenta, essa estrutura orleana, né, de suposta defesa da liberdade de expressão, quando na verdade tem sido utilizada com esses três objetivos: ataque à oposição, ataque aos cidadãos que criticam o governo, monitoramento das redes e ataque à imprensa. Portanto, nós temos todos os pilares aqui de uma verdadeira milícia digital, que, ao que tudo nos indica, é coordenada pelo senhor Paulo Pimenta, porque foi ele quem idealizou e criou essa estrutura. O PT, os influenciadores, a Secretaria de Comunicação, licitações públicas, dinheiro público, a utilização de influenciadores, grupos de WhatsApp para ataque à democracia. Por isso que nós, então, estamos aqui reunidos anunciando que estamos, nesse momento, começando a coleta de assinatura para a CPI da milícia digital do PT e denunciamos também ao ministro Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais, essa estrutura que a própria imprensa divulgou e nós estamos aqui consolidando para vocês. Denunciamos ao ministro Alexandre de Moraes essa estrutura de uma verdadeira milícia digital criada pelo Partido dos Trabalhadores e encabeçada, ao que tudo nos indica, pelo ministro Paulo Pimenta. Passo agora para o nosso líder, Rogério Marinho. Bom, boa tarde a todos. Primeiro dizer que é realmente bastante impressionante ouvir a exposição que o deputado Felipe, que lidera a oposição na Câmara, faz, de uma forma didática, do que acontece nos porões do Palácio do Planalto. Aliás, o aparelhamento da máquina pública sempre foi uma marca. Isso não é segredo para ninguém, porque é uma agenda e uma pauta que é defendida, inclusive, durante o processo eleitoral. Um Estado maior, um Estado hipertrofiado, o aparelhamento da máquina pública como forma, inclusive, de catapultar este projeto, que é um projeto que o PT tem, que é um projeto que leva em consideração a perpetuação de um partido no poder. Não é um projeto de país, em detrimento dos brasileiros e brasileiras. Então não é nenhuma novidade. Eu quero pontuar duas coisas aqui de maneira muito rápida, que eu sei que os outros vão falar, e eu estou no meio de uma aposta que nós temos a senadora Rosane, que inclusive, há quase 14 meses tem o seu passaporte retido pelo ministro Alexandre de Moraes, inexplicavelmente, porque ousou fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, ainda em novembro ou dezembro de 2022, e teve suas contas bloqueadas por mais de um ano. Hoje, senadora da República. Ora, se uma senadora da República, né, sofre esse tipo de violência e tem, certamente, a imunidade parlamentar, a prerrogativa do foro, imagine centenas, milhares de brasileiros que hoje estão dentro dos inquéritos, sem que nós sequer tenhamos conhecimento da sua profundidade ou do seu teor, né? Então, várias pessoas hoje estão sobre essa situação. Eu acho que é uma questão que nos desafia todos. E aí, até para que nós possamos refletir. Ontem, eu ingressei no Tribunal de Contas da União. Ontem eu ingressei no Tribunal de Contas da União com uma representação contra a Secretaria de Governo do presidente Lula, na figura do Paulo Pimenta, porque claramente é utilizada a máquina, a estrutura e os recursos públicos para se perseguir, para se constranger e para se inibir críticas e fiscalização que é feita contra o governo de ocasião.
Isso é muito grave, independente de quem esteja exercendo o mandos popular, de quem esteja ou ocupando o Palácio do Planalto. Não é possível que a sociedade letárgica acredite que isso pode ser banalizado como uma coisa comum. Não é comum, não está correto. Aliás, há um método. O Tribunal Superior Eleitoral criou o Centro Integrado de Enfrentamento das Informações em Defesa da Democracia e de ofício tem agido nas eleições municipais, estaduais e federais, inclusive agora nas normativas que foram implantadas para esta eleição. Muitos dos dispositivos que estavam contidos na 2630 foram resgatados para esta eleição, para permitir que o tribunal possa agir de ofício sem provocação, tanto do Ministério Público como de alguém que porventura se sinta afrontado por alguma desinformação. Nós temos a da Polícia Federal nessa diretoria de inteligência policial, que conduz inquéritos quase que exclusivamente, conforme noticiado pela imprensa, contra o presidente Bolsonaro. E temos na AGU a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Então, há uma articulação de diferentes órgãos de aparelhos do Estado na mesma direção de controlar, de inibir, de constranger quem tem a ousadia de se posicionar contra o status quo. Então, independente da ideologia de quem quer que seja, nós estamos aqui no momento de reafirmarmos o nosso compromisso com a Constituição brasileira, com a nossa liberdade, com a discricionalidade das pessoas. Se nós não nos posicionarmos, nós vamos ser cobrados no futuro pela nossa omissão, que sem dúvida nenhuma é o maior dos pecados. Então, o Senado da República, através da liderança da oposição, já peticionou ao Tribunal de Contas da União, por se tratar de recursos públicos federais, que estão sendo claramente utilizados de forma orquestrada e planejada para desqualificar, para descredenciar, para fazer, inclusive, acusações como foram demonstradas aqui pelo líder Felipe Barros, sem nenhuma conexão com a realidade, com o único intuito de desmoralizar os adversários políticos. Mas vejam, de forma muito clara, nós sabemos que fake news não é crime. E se eu, por exemplo, ingressei com representações junto à Advocacia Geral da União, para que essa instituição que foi criada pudesse fazer o policiamento de eventuais desinformações feitas por membros daquele governo, eu fiz justamente para demonstrar que aquele órgão não tem isenção. Quando nós fizemos a representação, foi para mostrar que aquele era um órgão aparelhado por um governo de ocasião, feito exclusivamente para perseguir adversários. Não tive sequer resposta das ações que impetrei. E da mesma forma, não tenho dúvida, que esse inquérito de milícias digitais vai no mesmo caminho. Ele tem um claro direcionamento para um viés ideológico. Então, fake news não é crime. Você combate a desinformação com mais informação, com mais transparência, com mais debate, e não constrangendo e impedindo que as pessoas possam se posicionar. É muito grave o que está acontecendo no nosso Brasil. É muito grave que haja uma banalização e claramente um silêncio daqueles que devem se manifestar. E falo aqui das entidades que representam os advogados do Brasil, das entidades que representam a imprensa no Brasil, de entidades de sociedade civil organizada, que eu estou vendo que estão silentes, e muitos deles concordando, como se o fato de se combater um espectro político justificasse a excepcionalização da Constituição e dos direitos individuais dos cidadãos. Isso vai se voltar contra a sociedade no futuro. É esse o repto que faço aqui, e esse é o compromisso que nós todos temos que ter com a nossa democracia e com a nossa Constituição. Eu espero que as autoridades não fiquem impávidas, não fiquem inertes, e que, provocadas por todos nós, façam o seu dever, cumpram o seu dever, sem levar em consideração a questão ideológica, e sim a Constituição brasileira, que deve nos proteger a todos. É isso. Muito bom. Deputada Bia, líder da oposição. Obrigado, líder. Nós temos aqui influenciador, petista, repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão em views e fatura com desinformação. Aqui já tem uma desinformação, já tem uma fake news, já tem uma mentira. Porque o que está sendo feito agora não repete nada que tenha sido feito no governo Bolsonaro. Nunca existiu o tal gabinete do ódio no governo Bolsonaro. Isso não passou de narrativa, porque nunca existiu nenhuma orquestração, nada disso. Cada pessoa aqui, porque nós somos acusados, estamos nos inquéritos da milícia digital, cada pessoa aqui
cuidava das suas redes de forma independente, não havia ordem de ninguém e muito menos financiamento de quem quer que fosse. Nenhum influencer ficou rico no governo Bolsonaro, a não ser, talvez, pelo seu próprio trabalho e por recebimento, talvez, de patrocínio privado. Isso aqui nunca existiu. Então, a primeira mentira deslavada é que alguma coisa está sendo repetida. Então, até mesmo para a mídia anunciar algo revelador como isso, tem que fazer um vínculo, uma ponte com o governo Bolsonaro. Então, isso aqui é uma mentira, quero deixar bem claro. Agora, por que nós estamos abrindo, né, essa CPI? Estamos colhendo já assinaturas. Porque é preciso investigar. Nós temos que investigar esses fatos, eles são graves demais. Não podemos deixar isso passar em branco. E também fizemos a comunicação ao gabinete do ministro Alexandre, não porque a gente concorde com esse inquérito das milícias digitais. A gente não concorda, ele é ilegal, ele é inconstitucional, ele não tem nenhum tipo de fundamento. Mas, uma vez que pessoas que não cometem esse tipo de crime, de receber verba pública para ficar difamando opositores e tentar destruir, sim, a base da democracia, aquelas pessoas que o fazem têm que estar lá também. Então, não concordamos com o inquérito, mas concordamos menos ainda que só um espectro político seja investigado e perseguido. Por tudo que o deputado Felipe Barros, nosso líder da oposição, falou, tudo que ele mostrou, nós podemos ver que tem fatos concretos. E esses fatos é que deverão ser investigados nessa CPI da milícia do PT. Ontem, o ministro Paulo Pimenta esteve aqui e o que nós vimos, deputada Júlia, é que ele não se constrange. O objeto da audiência era exatamente o fato de ele coordenar essa milícia digital. E toda vez que qualquer deputado levantava uma questão e mostrava uma mentira que ele próprio havia publicado, ele passava a agredir os parlamentares. Ele só fez isso, ele só agrediu parlamentares e mentiu. Então, tudo isso tem que ser, sim, investigado a fundo. E nós temos que parar com esse desvio de dinheiro, desvio de verba pública, e contamos com a imprensa, porque os senhores também estão sendo perseguidos, os senhores também serão calados. E nós continuaremos aqui lutando pela liberdade de expressão e pela lisura de todo esse processo. Muito obrigada. Pode fazer uma pergunta? Depois eu quero ainda passar para o deputado Zucco. Pode fazer. Nós começamos a coleta de assinaturas agora, já estamos próximos de 60 assinaturas. Repito que começamos a coleta há poucas horas atrás e tenho a convicção de que nós vamos conseguir o número necessário para essas assinaturas. Nós não comunicamos o líder dessa nossa iniciativa, é uma iniciativa da oposição com a minoria. Nós sabemos que regimentalmente existe um limite regimental de 5 CPIs coexistirem aqui na Câmara, né, e vamos por etapas, né? Primeiro precisamos coletar as assinaturas. Depois, no momento seguinte, nós começamos as articulações para que a CPI saia do papel. Nós já encaminhamos uma representação ao ministro Alexandre. O nosso líder no Senado já encaminhou também ao TCU. Nós vamos buscar todos os caminhos, todos os meios. Requerimentos de informação também aqui junto às comissões. Nós chamaremos, o ministro da SECOM virá aqui também, a CCJ. Nós vamos buscar todos os meios de ação e vamos denunciar da tribuna, vamos continuar falando, não vamos deixar esse assunto ser esquecido. Eu quero aproveitar a participação do deputado Zucco, passar a palavra para ele, porque ele também tem uma excelente iniciativa que conta com o apoio da minoria da oposição. Rapidamente, só para lembrar que a oposição mantém as assinaturas da CPI do arroz. Em um dia e meio, já estamos com mais de 130 assinaturas e é inadmissível esse termo de confissão do governo federal ao exonerar, porque ele não pediu exoneração. Ele saiu forçado, podem ter certeza.
E esse batom na cueca, nós vamos ir atrás. Essas empresas de sorveteria, queijo, aluguel de carro, não tem como vender arroz. Ainda mais durante o período onde o Estado do Rio Grande do Sul clama por ajuda, tem o arroz suficiente para abastecer o mercado interno, e aí fica esse governo desumano que quer importar um arroz que nem sabemos a procedência. Então a oposição, a minoria, continua as assinaturas da CPI do arroz e vamos conversar com o nosso presidente Arthur Lira para que possamos também anunciar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.